capítulo 2, versículo 20 e 21. Vamos fazer a dinâmica, eu vou contar até 3, todo mundo, todos os irmãos e irmãs vão fazer a leitura em alto e bom som. Amém? Diga glória a Deus, porque Deus está aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Desinfetiza. Cena os vervos. O 21. Amém. Só até aí. Coloca a mão no coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém, irmãos. Pode aplaudir Jesus, porque ele merece. Glória a Deus. Glória ao nome do nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, vou ser breve. É porque até então eu estava no meu estágio. Olha como que o Espírito Santo trabalha, né? Eu saí da sala de aula e entrei ao banheiro. O pastor, eu vi a mensagem. Olha como Deus trabalha. Até nisso. Aí eu respondi: não, pastor, posso sim. Vim trazer a palavra. Então Deus trabalha, né? Que às vezes lá não que eu tô não pega a internet, então às vezes eu fico um pouco desligado. Mas Deus, ele é bom. É assim que ele faz a nossa vida, irmãos. Ele trabalha em coisas que a gente depois vai prestar atenção e ver que é um trabalhar de Deus. Amém? Então, não sou aquele irmão assim, só se não dá mesmo, né? De fugir de batalha, né? Não podemos fugir de batalha. Aí o dia todo, uma garganta doendo, terrível. Enfim, cheguei em casa, tomei um remedinho e nós estamos aqui para exaltar Deus, amém, irmão? Para exaltar Jesus, que ele é bom. Tudo para a glória do nome do Senhor. Irmãos, vamos falar da igreja do Senhor? Os irmãos têm decorrido durante os dias sobre as igrejas que têm sido ministradas aqui sobre esses textos de Apocalipse. Mas eu quero refletir algumas questões com os irmãos, né? Porque alguns pontos, né? Algumas coisas que Deus coloca no meu coração para que nós também possamos se alimentar com aquilo que Deus já colocou no meu coração, na minha vida. Jesus, ele fica com os discípulos, a Bíblia Sagrada vai nos afirmar, depois de ressuscitado, 40 dias. 40 dias ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, ele aparece aos discípulos por várias vezes, e a Bíblia afirma isso, que foi num período de 40 dias. Jesus já está ressuscitado aqui. De fato, quando nós lemos os textos bíblicos sobre isso, nós vemos que Jesus não estava junto com os discípulos diariamente, como ele, antes de ele ser crucificado e ressuscitar, mas ele aparecia aos discípulos. Inclusive, os discípulos fogem de Jerusalém, se escondem com um certo medo. E dessa forma, irmãos, a igreja primitiva, ela vai tomando forma. Jesus se ascende ao céu. A Bíblia Sagrada diz ao capítulo 1 de Atos, ao versículo 8, Jesus ele deixando bem claro que o evangelho seria pregado em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Por toda essa parte, Jesus deixa essa missão para os apóstolos no primeiro século, os 100 primeiros anos da igreja. Então, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, né, irmãos? Que é uma igreja desejada. Até então ali, com a formação dos apóstolos, essa igreja era uma igreja pura. Pensa numa igreja santa, pensa numa igreja desejada. Era a primeira igreja dos primeiros 100 anos. Se nós for refletir sobre isso, é o que precisa, trazendo para a atualidade, é o que nós precisamos ser. Pessoas que as pessoas olham para a gente e desejem ser servo de Deus também através de olhar para nós. Essa igreja tinha essa característica.
Ninguém servia essa época o Senhor por prosperidade. Não que é pecado, né, você ter prosperidade. O pecado é você se exibir com a sua prosperidade. O pecado é você querer humilhar pessoas com a sua prosperidade. Isso é pecado. Mas você ter um conforto, uma vida abençoada para a sua família, e isso também, quer dizer, para você ajudar pessoas também sobre aquilo que Deus proporciona na sua vida, isso não é pecado. Mas aqui, irmãos, nessa igreja, ninguém servia a Deus por materialismo. Interessante. Por quê? Era jogado nas covas dos leões, Coliseu, toda aquela questão que nós sabemos de perseguição e de sofrimento sobre a igreja. Porém, irmãos, eles serviam a Deus por um desejo da vida eterna. Eles tinham ao seu coração, igreja, o desejo de viver a eternidade com Cristo. Hoje pouco se fala, né? Porque o homem, ele foi criado, se os irmãos olhar desde lá do jardim, que estava no Éden, Deus estava demonstrando, lógico que eu não quero levar para o outro lado da pregação, mas só para nós refletir aqui sobre a vida eterna. O plano de Deus foi que o homem vivesse com Ele para sempre. Esse é o plano do Senhor. O jardim estava lá, de repente Deus coloca o homem para cuidar, uma santidade tremenda, porque Deus ia ao encontro de Adão, aquela comunhão maravilhosa. Então, o propósito do Senhor para com a sua criação é que nós vivemos com Ele na eternidade. Sempre foi assim. Mas veio o pecado, os irmãos conhecem os textos bíblicos, houve a queda, né? Satanás fez os servos ali de Deus, de certa forma, veio uma falácia, uma forma errada ali, Satanás torcendo aquilo que Deus falou, e Adão e Eva, os dois, né, acabaram sendo induzidos ali por Satanás. Claro, a culpa é sempre nossa, nós temos a nossa responsabilidade. Não vou colocar toda a culpa no diabo, né? Não foi o capeta, não é tudo assim, né, irmão? A decisão sempre é nossa. E Adão e Eva tomou a decisão errada e o pecado se alastrou para o mundo inteiro. Mas essa igreja aqui, irmãos, era uma igreja que as pessoas serviam a Deus com o desejo da vida eterna. Esse é o plano do Senhor. Quem tem esse desejo ainda no seu coração? Eu tenho. Nós queremos viver a eternidade. A carne, nossa, às vezes cheguei hoje 6 e pouco em casa, cansado, mas o coração ardia. Eu falei, meu Deus, essa palavra falou comigo o dia todo. Eu tinha um tempinho lá, parava e já meditava. E Deus é assim, a nossa alma assim. Por quê? Porque o desejo nosso tem que ser na vida eterna. Aleluia. Nós não somos daqui. Bom, a segunda igreja, irmãos, não vou ficar falando nomes aqui, irmãos, porque eu acredito que os irmãos, de uma forma muito sábia e clara, expôs bastante aqui sobre as igrejas, e vai ainda falar com muita sabedoria dada por Deus. Mas a segunda igreja teve um período histórico que o imperador Constantino, olha a diferença, agora vai do ano 100 até 312, 313, quantos livros? 312, 313, depois de Cristo, alguns séculos depois, o imperador, ele se converte ao cristianismo. Ele vai lá para uma batalha, esse imperador, e ele teve um sonho em uma cruz iluminada, e ele que ia vencer a batalha, e ele vai a essa batalha, e ele vence a batalha. E aí nesse ano de 313, ele se converte ao cristianismo, o imperador de Roma. Quer dizer, se converteu entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque ele vivia um sincretismo. O que é um sincretismo? Uma mistura. Ele pega o cristianismo agora aqui ninguém vai perseguir mais os cristãos. Agora aqui todo mundo vai ter que ser cristão. Aí as pessoas iam diferente, os 100 primeiros anos a igreja servia a Deus pela vida eterna. Os irmãos iam pela vida eterna.
Séculos à frente, as pessoas iam ao cristianismo para fazer uma média para o imperador, para puxar sardinha para o lado do imperador. Não tinha mais uma convicção de fé. Não é um pouco semelhante com o que nós vivemos na atualidade hoje, irmãos? Não sei se os irmãos, para nós refletir, né? Nós refletir. O que nós podemos pensar com isso? Aquele imperador, ele vai ao cristianismo, mas na verdade ele começa a misturar tudo, um paganismo, cristianismo. Uma hora ele está lá falando de Cristo, que todo mundo tem que ser cristão. Outra hora ele está pegando animais e tomando banho de sangue, fazendo rituais que contraria a palavra de Deus, aquela mistura. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela deixa bem claro para nós que a nossa vida tem que ser totalmente para Deus. Não podemos ter isso. Mas é muito isso, umas coisas estranhas às vezes, né? Não estamos criticando as pessoas, longe disso, mas é o que Deus faz eu entender aqui, meus irmãos, que muitas vezes pessoas se embaraçam, né? Eu não gosto de falar embaraçado, porque embaraçado em espanhol é grávido, mas às vezes escapa. Quem está entendendo, amém, irmãos? As pessoas se complicam muitas das vezes com essa mistura. Não porque tem que ser tudo assim, todo mundo. Não, nós temos que ter a nossa posição de cristão como regra de fé, a Bíblia Sagrada. Podemos. Eu acho interessante quando as pessoas dão o testemunho. Já aconteceu comigo algumas vezes. A pessoa chega em mim, eu estou num lugar, do nada a pessoa fala: ô João, ora para mim. Porque aquela pessoa viu algo de Deus na gente, diferente daquelas pessoas. Porque senão podia chegar para qualquer um, não é verdade? Que um diz que é cristão, outro diz que é não sei o quê, outro diz, não, eu sou evangélico. Outro diz, não, eu sirvo a Deus. Mas você não nota na atitude deles. Você não percebe que ele é evangélico. A pessoa vai conversar com você e fala, não, eu sou da igreja também. Você é da igreja? Sabe que eu nem percebi. Você não consegue perceber, irmão. Igreja, porque mistura tudo. Não tem esse ditado errado que tipo, Deus está em todo lugar? Claro que está. Compreende, meus irmãos? Diga glória ao nosso Deus. Deus está em todo lugar? Interessante essa pergunta, para nós filosofar, refletir. Claro, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas quando nós falamos nesse sentido, eu quero dizer que Deus, irmão, Ele olha para nós e Ele quer que nós tenhamos uma vida santa. O que é santo? Separado. Amém, igreja? Aleluia. Separado do quê? Separado daquilo que a Bíblia diz que não agrada a Ele, que não agrada a Deus. Separado do quê? Separado daquilo que não é bom para a nossa espiritualidade. Separado do quê, irmãos? Separado da mentira desse mundo, do engano, da prostituição desse mundo. Como eu disse aqui, irmãos, eu não quero decorrer aqui sobre cada igreja, mas nós chegamos aqui nessa quarta igreja de Tiatira, que nós meditamos aqui. Eu falei de uma forma bem breve a diferença. Então, cada etapa nós vamos ver características, diferenças sobre a igreja. Por exemplo, na história, eu sou formado em história. Você pega a história, idade antiga, idade medieval, idade moderna, idade contemporânea. Por que os historiadores criou essa linha do tempo? Para melhor nós entender. Então a idade antiga tem uma questão, a idade medieval tem outra questão, a idade moderna tem outra questão, a idade contemporânea tem outra questão. Então tudo isso são etapas para facilitar o entendimento. Isso que os historiadores criaram. Na época da idade antiga, por exemplo, ninguém sabia que estava na idade antiga. Isso aí foi séculos depois que foram colocar idade antiga nos livros. Então quando nós vemos cada uma dessa igreja, eu vejo Deus mostrando para nós em etapas, em formas diferentes, mas se nós prestar atenção também é atual para nossas vidas, o comportamento daquela igreja para com Deus. Tiatira significa sacrifício. Agora veja bem aqui. Primeira coisa, Deus fala, eu sou aquele, né, que tem os olhos como chama de fogo, os pés reluzentes como bronze polido. Ou seja, pode ser que
Tiatira, como tinha trabalho com bronze, pode ser que Cristo fala por conta disso. Aí você vai caminhando no texto, meus irmãos, e você vai vendo Cristo se aprofundar em coisas que aquela igreja fazia. Era uma igreja que tinha fé, uma igreja que trabalhava, era uma igreja que as primeiras obras, ou seja, as obras dela estavam maiores do que as antigas, as primeiras. Então você vê uma igreja que tinha suas características corretas, que agradava a Deus. Então eu penso comigo, quando eu medito, essa igreja que tinha o que ali? Algum resto de pessoas, ou seja, alguns remanescentes que de certa forma ainda tinha temor a Deus no seu coração. Nós entramos agora no versículo 20, irmãos, que eu fiz questão de ler com vocês, o versículo 21, que vai falar do nome Jezabel. Isso aqui é uma forma, uma metáfora, né? De certa forma, não sabemos se chamava de fato, literalmente, a mulher ali, mas sabemos que é uma mulher. E ela era uma falsa profeta. Ela era uma pessoa que tinha essas características que atrapalhava o evangelho verdadeiro. Se você for pegar lá sobre Acabe e a sua esposa, você vai ver as características da esposa de Acabe. O que ela fazia? Ela influenciou a política. Ela influenciou Jezabel lá de Acabe, Antigo Testamento. Ela influenciou a espiritualidade daquele povo. Ou seja, deu testemunho falso, arrumou testemunhas falsas e Nabote morre. Influenciou na política. Instigou ao povo a adorar Baal. Influenciou na vida espiritual do povo. E o terceiro ponto, que a profecia foi lançada e ela perde a sua vida e a sua carne é comida pelos cães. Ela morre. Então olha só essa mulher, irmãos. Olha só essa esposa, vamos dizer, totalmente influenciadora para o mal. E Acabe recebe as suas consequências por conta disso. Então quando nós vemos o Novo Testamento, igreja, nós vemos também essa forma metáfora, essa metáfora sobre o nome Jezabel, que é de uma pessoa influenciadora para o mal, que é uma pessoa que atrapalha aquilo que é coerente com a palavra de Deus. Ela traz essa mistura de questões, é que eu disse que é o sincretismo, para confundir a mente das pessoas. Mas Cristo, Ele quer que nós servimos a Ele com um evangelho puro e verdadeiro. O que Paulo disse? Olha, passaram tão depressa para outro evangelho. Paulo falou isso lá em Gálatas. Ainda que venha anjos aqui pregar outro evangelho, além daquele que eu ensinei, seja anátema, seja maldito. É o que Jezabel estava ensinando, um evangelho anátema, um evangelho maldito. Eu gosto de falar, sempre eu falo isso em casa, 2 extremos. Quantos extremos que eu falei? 2 extremos. Primeiro extremo, a pessoa olha e fala assim: não é pecado não, tudo para ele não é pecado mais. Isso é um extremo. Tudo, irmãos. Dançar forró não é pecado, tomar uma cervejinha não é pecado. Eu estou usando essas palavras simples, irmão, para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer, tá bom? Não estou criticando pessoas. É uma forma simplória e clara para ficar uma linguagem bem acessível. Fumar um cigarro não tem problema, não é? Enganar, mentir. Por exemplo, uma coisa simples que eu vou falar aqui, mas para nós refletir. Você vê que a pessoa tá vendendo uma casa. Está vendendo uma casa. A casa custa mais de 300 mil reais. Um exemplo. Estou dando um exemplo, tá, irmão? Porque eu não entendo muito dessas questões de preço de casa.
E aí você sabe que a pessoa está precisando, aí você vai lá e quer enganar a pessoa. Não, eu dou 100 mil aqui, você está precisando. Aí você vai entrando na mente da pessoa, querendo passar a pessoa para trás. Não, eu te dou 100 mil. E você vê, você aproveita da fragilidade da pessoa. Isso não agrada a Deus. Quem está entendendo, meus irmãos, que Deus está? Então tem várias formas de nós refletir, irmãos, sobre aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Então eles vão falar assim, né, o ditado aí fala: o mundo é dos mais espertos, rapaz. Mas nós que servimos a Deus, nós não podemos aproveitar das pessoas, sim ou não? Diferente, irmão, que quem serve a Deus. Principalmente eu que estou falando essa mensagem para vocês aqui. Muito mais eu tenho que ter isso na minha vida. Não é porque não, tem que ser esperto, irmão. Aí você vai lá e engana a pessoa. Você nem é esperteza, isso é malandragem, é falta de caráter. Jezabel é tudo isso, irmãos. Jezabel, ela traz essas questões desses extremos. Não, nada mais é pecado. É um primeiro extremo. Não, eu sou esperto, ninguém mandou o bobão lá. Extremista. Podemos ser assim. Outro extremista, o segundo extremismo, eu falei aqui que nada mais é pecado. Agora o outro crente extremista é aquele crente que diga glória a Deus. Estou engasgado. Nada mais é pecado. Aí o outro extremista é: tudo para ele é pecado. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá glória a Deus. Garganta está falhando igual aqueles carros da década de 90. Misericórdia. Deus abençoe. Lembra, pastor, na década de 90? Eu era criança, mas eu lembro. Então nós, irmãos, pegando esses dois exemplos de extremismo, nada é pecado ou tudo é pecado, tudo ele espiritualiza. O segundo exemplo aqui, tudo ele espiritualiza. Não, se eu usar, eu cresci assim, né, irmãos? Claro que eu não estou falando aqui questão de doutrina, que nós temos o nosso pastor aqui, que expõe muito bem para nós essas questões, mas só para nós pensar. Mas eu vivi numa época que se eu usasse uma camisa vermelha, você era disciplinado, porque a camisa vermelha era da Pombagira. Quem está entendendo, meus irmãos? A que lado que eu quero? Eu estou falando aqui de Jezabel, irmão. Estou falando aqui de Jezabel, de extremismo, não é? E depois eu comecei a refletir, estudar. Alguns pastores começaram a conversar comigo. Falaram: não, João, quem que criou isso? Quem que criou aquilo? Eu falei: quem criou tudo foi Deus. E aí eu comecei a entender que não tinha problema nenhum usar a camisa vermelha. É claro que eu não gosto porque é muito chamativo, mas não é uma questão de pecado, é uma questão de gosto. Quem está entendendo, amém, irmãos? Mas eu sei que até eu falar esses nomes dessas coisas aí é meio estranho, gente, eu não gosto, mas só para ficar mais claro. Então nós temos que tomar cuidado com o extremismo e tomar cuidado, meus irmãos, com as misturas. Jezabel, ela vinha para enganar, ela vinha para fazer um reboliço na cabeça das pessoas, contrariando aquilo que Deus queria que eles fizessem. Isso aqui é uma metáfora. Se nós trazer para a atualidade, nós vemos muito isso, irmãos. Pessoas que já falaram para mim: Jesus não é Deus, Jesus é um gerente. Já falaram isso para mim. E tantas outras coisas, irmão, que é sabido dos irmãos, que os irmãos têm essa espiritualidade, graças a Deus. Só que tem um ponto aqui, no versículo 21, irmãos, que nós meditamos no capítulo 2, que Deus, o Senhor, Ele dá um tempo de arrependimento para essa tal de Jezabel. Olha que Deus longânimo. E nós olhando para a terra hoje, irmão, aquilo que nós vivemos, não dá a sensação que Deus também está dando um tempo para esse povo se arrepender dos vossos pecados? A sensação que nos dá é que Deus está aplicando a sua longanimidade para com a nação que nós estamos vivendo, para com a nossa cidade, até com a gente mesmo. Porque Deus, Ele é atemporal. Deus não se limita ao nosso tempo. É sabido dos irmãos isso, que Deus, para Ele, nós estamos em 2025, mas para Deus, se fosse 27, 20, não interessa para Deus. Deus é atemporal. Mas aqui, irmãos, nós entendemos que Deus é longânimo.
E mesmo com as pessoas, numa situação que nós falamos ao extremo de Jezabel, que levava o povo à idolatria, à prostituição, né? Prostituição no sentido assim, vamos pegar o Antigo Testamento. Israel se voltava a Baal, para Deus, isso era uma prostituição. Não no sentido apenas de traição, meu irmão, ou a pessoa vendeu o corpo. Tá bem claro, meu irmão, o que eu estou dizendo? Amém? Mas no sentido assim, de você se voltar a outros deuses, não é? Por exemplo, lá em Roma, na Grécia, tinha um lugar que chamava Panteão. O que era Panteão? Era um salão, vou falar salão assim na nossa linguagem, que tinha várias imagens, ou vários ídolos, vários deuses com letra minúscula, claro, que não são deuses. Então aí está a mistura. Amém, igreja? Diga glória ao nosso único e verdadeiro Deus. Então, Israel, quando ele se voltava a outros deuses, Deus falava: estão se prostituindo, estão abandonando ao verdadeiro e único Deus. E quando nós vemos o capítulo 4 de Mateus, Jesus com Satanás ali na tentação, Deus abençoe. Aqui. Capítulo 4 de Mateus vai mostrar isso bem claro para nós, que nós temos só um Deus. Quando Jesus está ali na tentação, Satanás tenta o Senhor, dizendo para ele: se prostrado, me adorar, darei tudo isso daqui. Olha só, irmãos. Mas Cristo, na sua sabedoria infinita, diz ao adversário da nossa alma: somente adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele darás culto. Essa é a palavra que Jesus liberou. E nos dias de hoje também, irmãos, nós não podemos cair nessas misturas, nessas idolatrias, nessas questões aí que eu estou expondo aqui a vocês. Porque somente a Cristo adorar, somente ao Deus único e verdadeiro que pode salvar, a Ele, e para Ele o nosso coração, a nossa vida em adoração todos os dias. Diga glória a Deus. Por mais que os discípulos sofreram para a Bíblia chegar até nós, por exemplo, eu estava lendo um dado, o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas, eles custaram um preço muito grande para ser escrito. Na época a moeda era denário. Um denário era um dia inteiro de trabalho. Um denário. O dado que eu estava vendo, que o livro de Atos e o livro de Lucas foi pago 337 denários para ser escrito pelos escribas. Olha o sacrifício que esses homens faziam, irmãos, para a Bíblia chegar até nós. Mas mesmo assim, nós não temos que adorar Paulo, Pedro, João. Nós temos que adorar ao Deus vivo, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Estou falando, meu Deus, esses homens, não é? Imagina, vai dar quase um ano de trabalho, segundo os dados que eu estava lendo, para o escriba escrever Atos dos Apóstolos e Lucas, irmãos. O que esses homens não passou? Né? Mas com todo o sofrimento que eles passaram lá atrás, nós temos que adorar o nosso Deus de todo o nosso coração. Jezabel teve o tempo de arrependimento aqui no texto que nós lemos. Hoje também o Senhor está dando tempo, ou seja, para a população, para nós também, se achegar mais a Ele, irmãos. Já parou para pensar, irmãos, que às vezes eu brinco com a minha esposa, com o pessoal, fala, não, eu vou viver uns 200 anos, porque eu quero ganhar muita alma, eu quero ficar rica ainda, eu quero... Ixi, meu Deus do céu. Eu acredito, irmãos, pela minha fé, pelo que Deus tem tocado no meu coração, quando nós se exponha
Quando nós se colocamos na posição para fazer aquilo que Deus quer, irmão, Deus preserva e nos dá até mais dias de vida. Eu tenho essa fé. Quem tem essa fé, meus irmãos? Deus multiplica até os seus dias de vida com saúde e com paz na presença de Deus. Por quê? Você está disposto para falar a palavra de Deus, e Deus está dando tempo para essas pessoas se arrepender, e Deus conta comigo e com você. Amém, igreja? E aquele que vencer, irmão, aquele que suportar, aquele que conseguir, irmão, até o fim, terá recompensa da parte de Deus. Você pode ler aqui no texto que Deus concede a ele uma estrela, a estrela da manhã, ou seja, recompensa para a vida daqueles que perseverarem. O resto, né, os remanescentes, se nós perseverar, irmãos, resistir Jezabel, resistir à idolatria, resistir esse sincretismo, essas misturas que vêm para querer atrapalhar a palavra pura dada pelo Espírito Santo. Se nós resistir tudo isso, nós teremos uma recompensa na presença do Senhor. Aleluia. Irmão João, que recompensa que é essa? A maior recompensa, irmão, é o que eu falei aqui desde o início: vida eterna com Jesus. É isso que nós temos que pensar também. O homem que espera só nessa vida, ratificou Paulo, é o mais miserável de todos os homens. O homem que olha só para as coisas dessa vida é o homem mais miserável de toda a face da terra. Mas aquele que almeja, aleluia, a eternidade, aleluia, esse é feliz e é bem-aventurado diante dos olhos de Deus. Temos que almejar só na terra. É difícil você chegar cansado em casa e falar: meu Deus, mas a carne está, mas o coração, né? Eu fico o dia inteiro, às vezes orando, cantando hino. Aí as pessoas que não são evangélicas falam assim: nossa, João, você viu o passarinho verde? Eu falei: não, eu falo comigo, é o Espírito Santo que está tocando aqui para me encantar. Mas não posso falar, né? A pessoa não vai entender. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém? Só um versículo, meus irmãos. Nós termina, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. Eu quero que você reflita sobre esse versículo. Quem pode procurar, por favor? Nós já termina. Esse versículo 1 e 8 de Atos dos Apóstolos, já para nós terminar. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vou contar 3, meus irmãos, lê em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Espírito Santo, testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria. Então o evangelho não se limitou, irmão. A igreja não se limitou a Jerusalém, a Judeia, a Samaria, até os confins da terra. O que seria até os confins da terra? O povo grego, o povo romano, o povo babilônico. Ou seja, o evangelho chegou até os gentílicos. E isso tudo através da igreja de Deus. Ou seja, através da sua vida também. Amém, igreja? Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando. Pode aplaudir Jesus para a glória de Deus.